E aí, galerinha, vamos recordar a Coprô aqui? Então, bora lá no livro, página 66. A gente já viu sobre ecossistemas, já vimos sobre vídeos, já falamos sobre filmes, né? Já conversamos na nossa live. E aqui a gente tem aquele esqueminha que está no nosso livro do ecossistema, né? E a gente sabe que o ecossistema é tudo isso aqui, é um conjunto onde habita tudo isso, né? Onde a gente precisa da energia do sol para que haja vida. E aí nós temos água, solo, vegetais, animais, então nós temos a flora, a fauna, tudo junto para se formar um ecossistema. Então, olha só, temos aqui igapé, peixes, a tal da sanguessuga, os micro-organismos, as larvas, os mosquitos, as rochas, os frangos, as libélulas, capivaras, sapo, tudo que vocês puderem imaginar de ser vivo, nós temos no nosso ecossistema. Certo? Então, o que é o ecossistema? Grifem aí o conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes não vivos de um local, que são chamados de ecossistema, né? É tudo isso aqui, o nosso breguetinho bonitinho, que é então o que é um ecossistema? É um conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes não vivos. Quem são componentes não vivos? As rochas. Isso, a água, o solo, o ar, a luz do sol. E quem são os seres vivos? Tudo isso aí que respira, certo? Todos eles, olha aqui, grifem aí. Tá logo embaixo da legenda de vocês. Seres vivos, plantas, animais e micro-organismos, tá? Isso é muito importante vocês saberem, ok? Então, o que um ecossistema pode ser? Uma floresta inteira ou apenas um terrário que eu tenho na minha casa, o meu aquário, por exemplo. Existem diversos ecossistemas, depende dos ambientes. Tem ambiente quente e seco, tem ambiente quente e úmido, tem ambiente com muita chuva, tem ambiente que chove todo dia, tem ambiente com muita sombra, tem ambiente que é um sol que só pela graça do Senhor Jesus amado. Né? Tem ambiente salgado, por exemplo, os mares, um aquário marinho, tem ambiente doce, que pode ser os rios, né, de água doce. Então, cada ecossistema, galera, é de um jeito, né? Assim como eu e você somos cada um de um jeitinho, Deus também fez os animais e o ecossistema, cada um do seu jeito, tá? A gente tem aqui que cada ecossistema é de um jeito na página 67. Então, não esqueçam de colocar aí na página 66 vídeo aula de revisão no dia 3/9/2020. E na página 67, aproveitem e coloca vídeo aula 3/9/2020. Isso mesmo, revisão só no primeiro, porque a gente falou bastante sobre ecossistemas em outras aulas com outros vídeos, ok? Então, cada ecossistema é de um jeito? Sim, sim. Por quê? Porque eles se adaptam, né, ao ambiente. Então, olha só, existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos adaptados ao ambiente em que vivem, certo? Não pode viver um pinguim aqui na minha sala, na sala da minha casa, pode? Não pode, não é mesmo? Ele precisa do quê? Ele precisa de frio. Ele precisa de frio, né? Ele precisa de um ambiente mais frio. O que a gente vai pensar? O que a gente vai falar sobre se eu colocar um pinguim na minha sala? Que ele vai morrer? Ele vai conseguir viver? Ele morre, né? Por quê? Porque não é o ambiente dele, ele precisa de água, ele precisa de um ambiente mais frio, né? Essa coisa toda dessa forma, ele precisa trabalhar o pelo dele, o óleo que tem no pelo dele é para isso. Então tudo isso é diferente, né? Ele não pode ficar na minha sala onde não tem água, onde é calor, onde é quente, onde bate sol. Ele não tem como sobreviver ali. Um peixe pode viver fora da água? Pode, você pode colocar o peixe para dormir na sua cama.
Então é isso, eles se adaptam, mas eles precisam se adaptar. Você pode tirar o peixe do rio e colocar ele num aquário. Aí ele vai se adaptar num lugar menor, mas muito parecido com o lugar onde ele vivia, tá? Ele se adaptou àquele novo ambiente, mas existem algumas coisas que são necessárias para que continue a vida, né? Olha só, a planta mangue vermelho, né, que a gente tinha falado, tá aqui nos manguezais, que é esse daqui, esse terreno aqui que fica alagado, e aqui é o juazeiro, onde não tem nada de água, na dica de nada. Aqui são as raízes das plantas. Quando chove muito, as águas vêm até aqui, ó. Tá? Elas sobem bastante. E aqui quase não tem água, então as plantas precisam se adaptar nisso. Né? Elas precisam ter raízes mais profundas para essas raízes buscarem água lá no fim do túnel, né? Lá num lugar muito profundo para elas poderem se alimentar, né? Para elas poderem conseguir viver, porque elas ficam muito tempo sem água. É tempo muito, cara, muito. Mais do que vocês ficam sem água à tarde, tá? Então a gente tem aqui uma respostinha, uma questãozinha na página 67. Qual é a característica do ambiente dos animais das cavernas, né, que eles estão adaptados? A gente já fez isso aqui, mas estou relembrando com vocês um pouquinho. Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e olfato bem apurado. Será que é barata? Meu Deus do céu, eu ainda não sei. Ai, que medo de barata. Que bicho nojento. Né? Então, o que acontece? Esses animais estão adaptados à escuridão. E eles costumam ter essas antenas para quê? Para sentir o cheiro do perigo, da comida, né? Para eles se alimentarem do que porventura eles comam, tá? Então, a gente tem isso na página 67, revisadinho. Bora comigo na página 68. Antes disso, nós temos uma videoaula, escrevam aí, videoaula 3/9. O que a gente tem das relações alimentares? A Pro também já falou para você o da cadeia alimentar. Nós temos 3 tipos de sequência na cadeia alimentar, né? Que são os produtores, os consumidores e os decompositores. A Pro também já falou sobre isso com vocês. Estamos dando aquela revisada bem básica para a gente trabalhar, avançar aqui, porque a gente ficou, né, uma semana aí por conta da prova e tal, e aí a gente não avançou. Então vamos lá. O que a gente tem aqui que eu quero que vocês grifem, tá? Em um ecossistema, aqui ó, bem no comecinho, tudo bem? Então, em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma, tá? É importante a gente ter isso aqui. Olha só, o que é cadeia alimentar? É a sequência de alimentação de um ecossistema, tá? A pergunta é: o que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar é a sequência de alimentação em um ecossistema. Tudo bem? Então, olha só o que eu quero de vocês aqui. Quero que vocês olhem comigo novamente esse desenho aí da página 68. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse desenho aqui para vocês verem. Não vai dar, nós vamos ter que trabalhar juntinhos aqui, pedacinhos por pedacinhos, tudo bem? Então vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui, um tal de produtor. Cara, o que será produtor? Ah, é aquele que produz. Já tá indo pelo melhor caminho, hein? Vamos ver o que significa a palavra. Produtor é aquele que produz alguma coisa. Então, se nós estamos falando de cadeia alimentar, é o cara que produz o seu próprio alimento, né? Então, olha só quem são os produtores. Grifem aí. Os produtores geralmente são algas, plantas, né? O produtor serve de alimento para quem? Para um consumidor. Quem vai consumir é o consumidor. Quem vai comer é o consumidor, tá? Que são os caramujos. Quem que come planta? Os animais, né? Nós comemos planta, nós comemos alface.
né? Ou pelo menos deveríamos comer. Então, depois dos consumidores, que somos nós, mesmo que nós consumimos animais, também somos consumidores. Nós temos o resto dos seres vivos aqui, esses bichinhos nojentos aqui, blaca, né, que a gente não consegue ver direito, são os decompositores. Quem são essas bençoadas coisinha pequenininha assim? São fungos e bactérias, tá? São os decompositores. Então eu quero que vocês grifem aí, a Pro não vai conseguir grifar, ó, tá vendo? Que vocês grifem aí cada um desses quadrinhos dentro desse desenho, tá bom? Grifem mesmo, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Aqui, agora a gente vai. Vocês vão comigo para a página 69. Beleza, 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 beleza? A gente também já fez esse exercício, mas vamos refazer, vamos relembrá-lo, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui a árvore, certo? Nós temos uma árvore, nós temos uns cogumelos aqui, né? Uns fungos aqui que a gente já viu, né? E a gente tem uns passarinhos. Cara, quem é consumidor aqui? O passarinho. Quem é o decompositor? Esses abençoados aqui, os cogumelos aí. E quem é o produtor? A árvore. Vamos ver se tá certo mesmo? Então, bora lá para ver quem são cada um com a sua coisa. Muito bem, os passarinhos são consumidores, os decompositores são esses fungos, essas bactérias aí, e nós temos a árvore aí como produtor, certo? Depois eu tenho aqui, identifique o produtor, o consumidor e os decompositores abaixo. Estamos numa sequência aqui, né? Então aqui a gente tem o consumidor, que é uma planta. Então coloquem aí planta consumidor. Lagarta, quem é a lagarta? Também ela consome a planta. A planta não é consumidora, a planta é produtor, isso mesmo. Então, planta produtor, certo? Olha lá, planta produtor. Quem é o outro? É a lagarta, né? O segundo é uma lagarta. A lagarta come a planta, então ela é consumidor. E a ave? A ave também, porque a ave come a lagarta. E quando a ave morre, quem é que come a ave? São os fungos e as bactérias, e são chamados de decompositores. Tudo bem? Muito bem. Agora, é possível existir cadeias alimentares sem produtores? E agora? O que você acha? Não, né? Sem eles não existem. Então, vocês coloquem aí, sem eles não existe cadeia alimentar. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de ciências de hoje, só para a gente relembrar, né, o que nós já trabalhamos. E agora vocês peguem o caderno de ciências, coloquem lá a data de hoje, o cabeçalho, tudo bonitinho, aquelas coisas que vocês sempre fazem no esquema, e façam e coloquem a pergunta: o que é cadeia alimentar? E respondam lá para Pro, ok? Um super beijo, até amanhã, galera!